à pregação sobre a reforma. Vamos lá. Quantos reformados estão aqui? Deixa dar. Romanos capítulo 1. Versículos 16 a 18, o texto que Martinho Lutero estudava, leu, estava-se a preparar para dar aulas sobre ele e o Senhor abriu os olhos dele. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 e 18. Pode ser? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Muito bem, meus amados, podem ficar sentados. Meus queridos, o maior perigo da igreja hoje não é a perseguição, não é a cultura à sua volta, nem sequer é a política. O maior perigo que hoje a igreja enfrenta é a igreja esquecer o Evangelho. Vivemos tempos em que muitos falam de Jesus, mas poucos o conhecem. Muitos pregam sobre fé, é verdade, mas poucos vivem pela fé. Muitos falam de graça, mas eles não entendem a gravidade do pecado que a graça veio cobrir. Desta mesma forma, há 508 anos atrás, estava o mundo, antes da Reforma Protestante. A igreja era riquíssima em tradição, mas muito pobre em verdade. Cheia de ritos, de rituais, mas vazia do Espírito. O nome de Cristo era exaltado com os lábios, mas era negado na vida prática. E foi então que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levantou um clamor, um brado, de volta à pureza, à fé, à autoridade das Escrituras, à suficiência de Cristo. A Reforma Protestante, meus amados, não foi simplesmente e apenas um movimento teológico, que também o foi, mas principalmente ela foi um avivamento iniciado por Deus, um avivamento espiritual gerado pelo próprio Deus. Homens como Lutero, como nós já vimos em Wittenberg, na Alemanha, Calvino, em Genebra, Zwinglio, em Zurique, e tantos outros. Eles não eram homens que buscassem a glória pessoal. Eles foram quebrantados pelo peso da verdade. Viram a corrupção em que a igreja se encontrava e, em vez de apontarem o dedo aos defeitos da igreja, eles caíram de joelhos diante de Deus. Eles entenderam que a verdadeira reforma nunca começaria pelas instituições, mas a verdadeira reforma iniciaria no coração do homem. Deus não queria apenas reformar templos, doutrinas, sistemas. O que Deus queria e o que Deus continua a querer é reformar pessoas. Corações endurecidos,
almas desviadas. É isso que Deus quer reformar. Era assim que o mundo estava, em meio às trevas. Deus, na sua misericórdia, consegue reacender a luz do Evangelho no meio de uma religião completamente corrompida. O século XVI foi muito belo, e era belo nas suas formas, mas era muito vazio de verdade. As catedrais erguiam-se ao céu, mas o Evangelho estava enterrado nas profundezas da tradição dos homens. A Bíblia estava acorrentada ao latim. O povo vivia completamente nas trevas, na ignorância. As indulgências eram vendidas, o medo substituía a fé. A graça tinha sido transformada numa moeda. Havia um pregador da altura que andava de terra em terra e ele dizia que quando a moeda caía e se ouvia o barulho da moeda a cair, a alma subia para o céu. Eles faziam um negócio. Mas Deus falou. Deus voltou a falar. E Deus sempre volta a falar. E como é que Deus fala? Como é que Deus falou? Como é que Deus sempre falará? Pela sua palavra. Pelas Escrituras. Não pelas experiências dos homens. Mas Deus sempre fala pela sua palavra e pelas Escrituras. Quando Martinho Lutero, na Alemanha, lecionava sobre o livro de Romanos, quando ele leu os versículos que nós lemos e quando ele se debruçou sobre eles, Deus abriu-lhe os olhos e ele entendeu. Porque só assim é que nós entendemos. Quando Deus abre os nossos olhos. Quando Deus abre os nossos olhos, nós entendemos as Escrituras. Até aí nós podemos ler as Escrituras, mas nós não entendemos as Escrituras. E ele entendeu que a justiça exigida por Deus, a justiça é a mesma que Ele nos concede pela fé. Lutero vai e escreve: senti-me renascer, como se as portas do paraíso estivessem abertas para mim. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo do Wittenberg. E aquele ato tornou-se o gatilho de uma revolução espiritual. R.C. Sproul, um grande teólogo, dizia: a reforma não foi sobre um homem, foi sobre Deus. Foi sobre a glória de Deus que havia sido roubada, mas que Deus decidiu restaurar. A reforma foi, antes de tudo, um clamor pela glória de Deus e pela pureza do Evangelho. Romanos é a carta que mudou o mundo. Nestes 3 versículos, Paulo, cheio da graça, do Espírito de Deus, da sabedoria de Deus, da revelação de Deus, ele consegue condensar o coração do Evangelho. Um Evangelho que começa e que termina na glória de Deus. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. Em que meio é que Paulo vivia? Paulo vivia num império, num meio ambiente em que a força, a glória e a sabedoria do homem eram exaltados. Mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o que nenhum homem pode salvar: o coração humano.
O Evangelho, meus amados, não é um conselho moral. O Evangelho não nos aconselha. O Evangelho é o poder criador e redentor do próprio Deus. É o poder que ressuscita mortos espirituais. Nenhum homem consegue fazer isso. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. No meio de uma geração, de uma mentalidade que exaltava a força do homem, a sabedoria do homem, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele sabia que só o Evangelho podia ressuscitar os mortos espirituais. Enquanto Roma dizia: façam e vivam, o Evangelho dizia: creiam e vivam. Enquanto o homem buscava um mérito para si, o Evangelho proclamava misericórdia. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho é o coração da reforma. Esta expressão, a justiça de Deus, aterrorizava Lutero. Ele via nela simplesmente o fogo divino, o juízo divino. Ele não conseguia ver o calor da graça de Deus. Mas quando Lutero, com o auxílio do Nosso Senhor, ele entendeu o que é que Paulo estava a ensinar. Ele percebeu então que a justiça de Deus é a justiça que Ele dá, não a que Ele exige. E isto muda tudo. Quando tu entendes que a justiça que Deus te fala é a justiça que Ele te dá em Cristo, não uma justiça que Ele exige. Ele não exige que tu sejas justo. Ele oferece-te a justiça de Cristo. Uau! E Lutero percebeu isso. Lutero entende isso. É a justiça imputada de Cristo, recebida somente pela fé. Não somos justos porque nos tornamos melhores, mas porque Cristo nos cobre com a sua perfeição. Louvado seja Deus. Lutero percebeu isto. E isto mudou o mundo. Isto é sola fide, somente a fé, sola gratia, somente pela graça. É o Evangelho na sua essência. Deus recebe o pecador não com base no que ele faz, mas no que Cristo já fez. Louvado seja Deus. Sproul vai dizer: a justificação pela fé é o eixo sobre o qual tudo gira. Se retirarmos isso, o cristianismo desaba completamente. O justo viverá pela fé. Isto é a graça que liberta. O justo vive, sim, não por obras, não por penitências, não por rituais, por ritos. Ele vive pela fé. A fé é o instrumento pelo qual o pecador se lança nos braços da graça de Deus. E a graça é o presente pelo qual Deus recebe pecadores como nós, indignos, nada merecedores. Louvado seja Deus. Sola fide, sola gratia. Sim. Sem isso, meus amados, não há Evangelho. E sem Evangelho, não há glória de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus. Isto é a glória da sua santidade. Deus é santo. Deus é puro. Deus não pode conviver com o pecado. O Evangelho é glorioso. Ele revela-nos quão santo Deus é. Deus não ignora o pecado. Ele o julga. E a cruz é uma prova disso, meus amados. Na cruz, a ira e o amor de Deus encontram-se. Ali, na cruz, Deus puniu o pecado em Cristo e libertou o pecador por Cristo.
A cruz é o teatro da glória de Deus. É ali que vemos a santidade mais terrível. Mas também ali é onde nós vemos o amor mais doce que existe a nos abraçar. Os 5 solas. Se vocês quiserem lembrar, podem tirar uma foto. Lá na entrada nós temos os 5 solas lá escritos. Os 5 solas revelam-nos a supremacia de Deus na reforma e na vida cristã. É a glória de Deus revelada no Evangelho. São a coluna vertebral da fé bíblica, da fé das Escrituras. A reforma, meus amados, não terminou em 1517. Ela continua em cada igreja que prega a palavra, que exalta Cristo, que confia na graça, que vive pela fé e que busca a glória de Deus. A redescoberta de Romanos fez nascer estas 5 verdades que sustentaram a reforma. 5 solas. Não são apenas lemas históricos, são a essência do cristianismo. De um cristianismo bíblico. Estes 5 solas expressam a soberania de Deus, a centralidade de Cristo, a necessidade da graça, a exclusividade da fé e a autoridade suprema das Escrituras. São 5 formas de dizer que toda a salvação, ou a salvação toda, é de Deus, para a glória de Deus. Só a Escritura, ou somente a Escritura. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A reforma começa com o ressurgimento da voz de Deus. Roma ensinava que a autoridade vinha da Escritura, mas não só da Escritura, era a Escritura mais a tradição. A reforma respondeu: somente a Escritura. A palavra é inspirada, como nós vemos aqui nestes versos. É o teu. Eu para grego vejo-me grego, mas é mais ou menos isto. Theopneutos. Quer dizer, a palavra é soprada por Deus. Ela é suficiente, afinal. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é a voz soberana do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Alguém dizia: queres ouvir melhor Deus? Leia a Bíblia mais alto. Não ouço Deus. Leia a Bíblia mais alto. Suel Michelin, já vieste ouvir algumas coisas dele? Vale a pena ou não? Ele costuma dizer: a Bíblia não apenas nos informa, a Bíblia transforma-nos. Se o povo de Deus negligencia a palavra,
uma coisa vai acontecer. Ele vai acabar por ir perecendo espiritualmente. Toda a igreja reformada deve ser centrada numa pregação expositiva, onde o texto é que dita o sermão e não o pregador. Amém? Não é o pregador que dita o sermão. É o texto que dita ao pregador o sermão que ele vai expor à igreja. O pregador não usa o sermão para dizer coisas à igreja. O sermão é que usa o pregador para que a voz de Deus chegue à igreja. No século XVI, a voz de Deus tinha sido abafada por séculos de tradição. Os papas, sei lá, aquilo tudo, uma desgraça completa. Mas os reformadores afirmaram: a Escritura é infalível. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esta palavra faz coisas incríveis. Esta palavra faz de homens e mulheres simples, alguns até iletrados, falarem verdades gloriosas que os mais entendidos e os mais... Nada contra quem estuda, quem anda, nada contra, está bem? Nada contra. Mas esta palavra dá sabedoria aos simples. Amém? Os reformadores afirmaram a Escritura é infalível, a Escritura é inerrante. Quer dizer, meus amados, aqui, olhem para mim, aqui não há erros. Se alguém vier dizer, eu encontrei erros, não, ele não encontrou erros, ele está errado. Eu vou repetir, se alguém te vier dizer, a Bíblia contém erros, tu podes ter a certeza absoluta que não é a Bíblia que contém erros. Essa pessoa é que está errada. Provérbios 30. Versículos 5 e 6. Alguns pregadores liberais por aí fora dizem que este livro contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Isso é mentira, meus amados. Este livro não contém a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura. Toda e cada uma. Toda e cada uma. Toda a palavra. Toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra. Toda. Toda. E toda é toda. Toda é toda. Amém? É pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenta às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A Escritura é suficiente. Tu não precisas da Escritura e mais isto. A Escritura e mais aquilo. A Escritura e mais o psicólogo. A Escritura e mais não sei o quê.
a Escritura é suficiente. Nós lemos isso agora. Ela é poderosa para aperfeiçoar o homem todo, para que ele seja preparado para toda a boa obra. Se tu te sentares à frente de um pastor bíblico, um pastor que conhece as Escrituras, o tempo que tu te sentas à frente de um psicólogo, tu vais ver o que é que as Escrituras fazem de ti. A Escritura é suficiente. Não é a Escritura mais isto. Não é a Escritura mais aquilo. A Escritura é suficiente. A Escritura é completa. Apocalipse 22, 18 e 19 diz-nos para nós não acrescentarmos mais nada. A Escritura está completa. Tu não precisas de mais revelações. Tu precisas da Bíblia. A Reforma trouxe-nos isso. Apocalipse. E eu estou a falar assim não é porque eu estou zangado, é só porque eu estou convicto, está bem? 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus te dará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. A palavra é completa. Não é para tu acrescentares e também não é para tu tirares o que tu não gostas. A palavra é completa. A palavra é clara. A palavra é esclarecedora, percebes? A palavra é clara. A palavra é autoritativa. A palavra é autoridade. Amém, meus amados? A palavra é autoridade. Não é um conselho, não é uma coisa que, ok, está bem, eu vou decidir se quero. Não, a palavra é autoridade. A palavra é autoritativa. Gálatas, capítulo 3. Podíamos ver mais versículos, mas não temos tempo hoje. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Uau! A palavra é autoridade, irmãos. A palavra é autoridade. A palavra não é uma coisa que tu decides crer ou não, aceitar ou não, fazer ou não, obedecer ou não. 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 A palavra de Deus, as Escrituras têm a palavra final. Mas, não há mas, há o que Deus diz. Amém, meus amados? Heber Campos Júnior diz-nos o seguinte: a Escritura não precisa da Igreja para ser palavra de Deus. Como a Igreja Católica Romana diz, não é? A Escritura não precisa da Igreja para ser palavra de Deus. A Igreja é que precisa das Escrituras para ser Igreja de Deus. Porque se uma igreja não é segundo as Escrituras, ela não é uma Igreja de Deus, ainda que ela faça tudo o que nos agrada aos nossos olhos e seja muito agradável à nossa carne e seja muito pomposa para o mundo. As Escrituras não precisam da Igreja para serem palavra de Deus. Agora, a Igreja precisa das Escrituras para ser Igreja de Deus. Não cabe tudo no culto, como eu vos tenho ensinado. Não cabe tudo no culto. Não cabe, irmãos. No culto cabe o que Deus diz que cabe. No culto não cabe o agradar o auditório. Não, irmão. No culto cabe agradar a Deus.
E agradas a Deus quando tu fazes o que Deus disse. Não é quando tu achas que podes fazer só porque Deus não disse que tu não podias. Amém? Amém? Na Bíblia diz para não acender velas. Diz. Mas a Bíblia diz que no culto não faz parte de velas. Percebes? No culto não faz parte de saltos, pulos, piruetas, tanta coisa que a gente vê aí. Não faz. Isso não faz parte do culto. Não faz. Mas não diz que não faz. Sim, mas não diz que faz. E tu tens que fazer é o que diz que faz, não é o que tu não diz que não faz. Porque se Deus fosse falar tudo o que disse para não fazer, então nós inventamos, uma linha, não chegavam os livros todos para escrever todas as coisas que a gente acha que podia fazer. Mas agora Deus é claro quando diz. Lembras-te daqueles 2 homens que acenderam um fogo estranho? E o que é que diz lá? Porque vocês não fizeram conforme a palavra do Senhor. Mas Deus não disse que não podia usar o incenso assim. Não, mas não é isso. É que Deus não disse que era para usar assim. Conseguimos entender? É isso, meus amados. E a reforma trouxe isso. Louvado seja Deus. Então montar num culto reformado. Eu antes ficava mesmo incomodado, vocês não imaginam. Eu fazia-me confusão os momentos de silêncio. Eu fazia-me confusão uma oração lida. Eu fazia montes, vocês não, eu vinha do pentecostal. E não era daquele monte de coisa, era só, mas eu fazia-me confusão. Não é? Aqueles tempos de silêncio, aquilo era, esta gente é. Meus amados, quando tu começas a entender o Deus das Escrituras, tudo muda. Tudo muda. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Como é bom nós estarmos reunidos como igreja num lugar onde a presença, o peso da glória de Deus é manifesto. Não o emocionalismo, mas o peso da glória de Deus. Amém? O peso, percebes? Ele está presente. Amém? Sproul vai completar o que Heber Campos Júnior nos diz. Diz, a autoridade das Escrituras é a autoridade do próprio Deus. Só a Escritura, somente as Escrituras, devolveu a glória a Deus. Porque declarou que somente Ele fala de maneira infalível. Quando a Bíblia governa a igreja, Cristo reina. Quando é as tradições que governam a Bíblia, o homem reina. Somente a Escritura. Não vai esquecer? Somente as Escrituras. Mas somente as Escrituras. Só a graça, somente a graça. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu gosto destes mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor soberano e imerecido de Deus ao pecador culpado, como tu e eu.
O homem não coopera na salvação. Gostava que tu percebesses isso. O homem não coopera na salvação. Ele é o objeto da misericórdia de Deus. Não é Deus e a tua fé. Não é Deus e tu que creste. Não é Deus e tu que deste uma ajudinha. O homem não é parceiro na redenção. Lembra-te o que nós acabámos de ler. Nós estávamos mortos. E um morto não pode fazer nada. O livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. As Escrituras ensinam-nos claramente que não existe livre-arbítrio. Existe livre escolha, claro. Tu podes escolher se queres vestir amarelo ou azul, verde ou encarnado. Queres ir para a direita ou para a esquerda. Sim, tu tens uma livre escolha. Livre-arbítrio não. Porque o pecado afetou-te tão, que tu jamais escolherias Deus. Tu jamais escolherias o bem. Estavas morto. A graça é o coração que pulsa da reforma. Deus não escolheu os dignos. Ele fez dignos os escolhidos. Colossenses capítulo 2. Eu já preguei muito sobre esta passagem. Ainda quando fui à igreja do Pombal pregar, eu preguei sobre esta. Eu gosto destes versículos. Colossenses. Desculpem, não é 2, Colossenses capítulo 1. Versículos 9 a 12. Olha o que Paulo vai dizer. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com que propósito? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idóneos, que vos fez capazes, que vos fez dignos, à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Deus não escolheu os que Ele viu que seriam bons. Deus os escolheu e os tornou dignos, os tornou capazes, os tornou idóneos. Deus não foi no passado, Ele viu quem é que o ia escolher e então são esses. Não. Antes da fundação do mundo, quando nós nem existíamos, nem o mundo existia, Deus já nos havia escolhido. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Que não cabe livre-arbítrio. A graça que salva é a graça que transforma, meus amados irmãos. Quem foi alcançado pela graça vive em humildade, gratidão, santidade. Amém? A graça não é só uma graça que nos leva para o céu e nos deixa na mesma. Não, a graça é uma graça que transforma a nossa vida. A graça não é a resposta à bondade humana, ao mérito humano. É o favor imerecido, como eu já vos disse, de um Deus soberano. Calvino escreveu: tudo o que temos vem de Deus. Até mesmo o querer receber o que Ele nos quer dar vem dele. Porque nós não quereríamos receber o que Ele nos quer dar se Ele não colocasse esse querer em nós. Dá para vocês dizerem amém ou não? Até o querer receber o que Ele nos quer dar vem dele. Porque é Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Só a graça, somente a graça, remove do homem toda a vanglória. A salvação não é 99% Deus e 1% o homem. Não é isso. É 100% Deus. Sproul escreveu o seguinte: se nós contribuíssemos com 1% para a nossa salvação,
passaríamos a eternidade tentando roubar esse 1% da glória de Deus. E toda a glória é para Deus. Amém? Somente as Escrituras. Hoje à noite tu vais sair daqui sabendo os 5 solas. Primeiro, somente a. Segundo, somente a graça. Agora, sola fide. Somente a fé. Só as Escrituras, só a graça, somente a fé. Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o instrumento que recebe o quê? A justiça de Cristo. A fé não é uma obra meritória. Não é porque eu tenho fé que eu mereço alguma coisa. Percebes isso? Não. É uma confiança absoluta no que Deus já fez. Isso é fé. Roma dizia, fé mais obras igual a salvação. A Reforma responde a isso e diz, fé igual a salvação, que vai resultar em boas obras. Roma dizia, tens que crer, tens que fazer boas obras e depois tu mereces, ao alcançar, o céu. Vem a Reforma e diz, fé é uma fé, não na fé, mas uma fé na pessoa de Cristo. Não é uma fé com muita força, é uma fé em Cristo. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes isso? Consegues entender isso? Fé igual salvação. O resultado, boas obras. Não dá para tu dizeres que tens fé, como nós ouvimos na terça-feira o Dani nos ensinar. Se não tiveres, obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha com obras. Mas não são as obras que me salvam, mas a fé que eu tenho é uma fé que opera, é uma fé operosa. A Reforma responde, fé igual a salvação. Então, meus amados, a justificação pela fé é o alicerce da paz com Deus. O crente vive diariamente pela mesma fé com que foi salvo. Amém? Amém. A fé não é uma obra. A fé é uma mão vazia que se estende para receber o quê? O presente de Deus. Isso é fé. Amém? Achei interessante que uma irmã nossa, não vou dizer quem, que se juntou à nossa igreja e depois ela começou a fazer parte do CCD e ela diz, veja, e uma vez na viagem que íamos levar a nossa irmã a casa, ela diz assim, pastor, veja bem uma coisa, ando aos anos na igreja, aos anos que eu ando na igreja, e foi no CCD com as crianças pequeninas que eu aprendi o que era fé. Porque aquelas crianças foram ensinadas no catecismo, não é? E eles, fé é crer em Jesus para a salvação. E veja bem que é fé, as coisas que se não lê, não é? E não trazia entendimento nenhum. E sendo ensinada às nossas crianças, a nossa irmã ouviu, o Senhor abriu o seu entendimento, e ela disse, realmente é isso. Fé é crer em Cristo para a salvação. Isso é fé. Fé não salva por si só. Ela nos une àquele que salva, que é Cristo. Não é fé na fé, é fé em Cristo. Lutero dizia assim, a fé é um ato divino em nós. Ele nos transforma e nos une a Cristo, como um anel une a noiva ao noivo. Isso é fé.
Sola fide, ou somente a fé, afirma que somos aceitos diante de Deus, não porque queremos com força, mas porque cremos em Cristo. Esta é a fé verdadeira, que termina não numa exaltação daquele que crê, mostrando quanta fé eu tenho, mas termina em adoração àquele que nos presenteou com a fé salvadora. A fé não exalta quem tem fé. A fé exalta o que deu a oferta, o que deu a prenda, o que deu o presente. Deus. Quem tem fé não vive se exaltando, se pondo acima dos outros. Porque ele sabe que a fé que ele tem não é resultado de nada dele. A fé que ele tem foi um presente de Deus. Ele seria como todos os outros se Deus não tivesse decidido dar-lhe a fé, oferecer esse presente. A fé não é meritória. A fé leva-nos a adorar o nosso Senhor. Somente a fé. Primeiro, somente a Escritura. Segundo, somente a graça. Terceiro, e agora? Solos Christos. Somente Cristo. Atos capítulo 4. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Maria não salva. Está bem? Maria não salva. Nada contra Maria. Uma mulher agraciada por Deus. Mas Maria não salva. Homens santos de Deus do passado não salvam. Igrejas não salvam. Denominações não salvam. Só há um. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o único mediador. João 14,6 diz: eu sou o... Qualquer dia vamos presos por causa disso, está bem? Porque nós vamos ser vistos como fanáticos, nós vamos ser vistos como radicais e eles vão nos pôr atrás das grades. Se não fores tu, vai ser os teus filhos. Se não for os teus filhos, vai ser os teus netos. Se os teus filhos na escola começarem a dizer que é só Cristo. Ah, não, temos de ser tolerantes. A Bíblia não diz que tu tens de ser tolerante. A Bíblia diz que tu tens de proclamar a verdade. A Bíblia não diz que tu tens de ser contra as pessoas. A Bíblia diz é que tu tens de ter ousadia para anunciar as verdades diante de todas as pessoas. Amém? Amém, meus amados. Sabes porque é que a igreja não é mais perseguida? Porque ela é pouco santa. Porque ela é pouco separada para Deus. Porque ela consegue viver em vários ambientes, misturada com tudo. Porque foi-nos dito que ser cristãos é sermos boas pessoas. E ser cristão não é ser boa pessoa. Ser cristão é ser obediente. Isso é um cristão. Um dia alguns vão descobrir que muitas boas pessoas estão no inferno. Isto é grave, irmãos. Isto é grave. Isto é grave, irmão. É por isso que é somente a Escritura. Somente a graça. Somente a fé e somente Cristo. Cuidado com o boa pessoa. Cuidado com o faço bem a toda a gente. Cuidado com essa mentalidade. Cuidado. Isso não salva ninguém. Isso é um caminho bem largo para o inferno. Cuidado. Cuidado.
Ou tu nunca viste um incrédulo dizer: que mal é que eu fiz a Deus para ter isto? Que mal é que eu fiz a Deus para me acontecer isto? Que mal é que... Vou para o inferno, que mal é que eu fiz? Não faz mal a ninguém. Cuidado. Cuidado com essa mentalidade. Porque fazemos bem a este, àquele, ao outro, porque fazemos bem. Não estou a dizer que temos que fazer mal, não é isso que eu estou a dizer. Mas cuidado, isso não é salvação. Isso não é garantia de salvação. Há somente um mediador e não são boas obras. Há somente um mediador, há somente um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho que tu deves caminhar, a verdade que tu deves crer e a vida que tu deves viver. Ninguém vem ao Pai não for por mim. Cristo é o único mediador, o único caminho, o único Salvador. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo salva totalmente. Eu já vivi muitos anos na igreja achando que eu podia perder a salvação. Salvação perde. Toma cuidado, podes perder a salvação. Cuidado. Não. Quando tu conheces as Escrituras, tu percebes que não dá para perder a salvação. Não é porque tu és muito bom e tornaste-te tão bom. Não. Se a salvação dependesse de mim ou de ti, já tínhamos perdido. Só que a salvação pertence ao Senhor. E Ele é capaz de salvar totalmente, perfeitamente. Amém? Meus amados, amém? Romanos, capítulo 8. Os versículos que o pessoal gosta muito, muito. Às vezes lê só pela metade, fica com um mau entendimento. Vamos lê-los todos, completos. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Quem conhece 28? Conhece, não conhece? Hã? Fantástico, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok. Segundo o seu propósito. Vamos ver qual é o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o quê? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quando tu te comparas com o outro irmão da igreja e tu achas melhor que ele, isso pode não ser aquela coisa que tu achas que é. Porque tu não é para seres melhor com o irmão, não é para seres melhor com o pastor, não é para te comparares com o pastor nem com o irmão. Porque a obra que Deus está a fazer na tua vida é para ser semelhante a Cristo. E quanto a esse, o que é que tu achas? Tens que baixar um bocadinho a garipa, não é? Pois é. Aí todos nós piamos, não é, Gena? Baixinho. Conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos. E agora expliquem-me lá como é que dá para perder a salvação. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também... Bom, os que predestinou foram os mesmos que chamou. É ou não é? E aos que chamou, a esses também... Perdeu-se algum aqui no meio do versículo? Não. Também justificou. E aos que justificou, a esses também... Quantos perderam? Todos os que vêm a mim, não é? Que o Pai me deu, vêm a mim. De maneira nenhuma eu os lançarei fora. Amém? Amém, meus amados? Nada. Não dá para perder.
Salvação não se perde. Não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom. Não é porque nós somos poderosos, é porque Deus é todo poderoso. Amém. Amém, meus amados. Amém. Amém. Os reformadores começaram a ver que havia uma multiplicação de mediadores humanos. Aquilo era uma parafernália de gente que dava para mediar entre homem e Deus. Com tudo isto, a igreja estava a ocultar a cruz, a esconder a cruz. O Evangelho, meus amados, como eu vos disse, não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais algo, não. Cristo é suficiente. A sua obra é completa e eficaz. Amém? Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pelos seus. Está bem, meus amados? Quando tu conheces as Escrituras, tu começas a perceber que Cristo não morreu por toda a gente. Porque senão o sacrifício de Cristo era ineficiente para alguns. Ele morreu por todos, só que alguns não quereram, olha, pronto. Não, meus amados, não. João 17. Vem lá aqui a João 17. Era bom lermos toda a oração, mas como já vou com 56 minutos de pregação, eu vou andar mais rápido, está bem? Mas João 17, ainda dá para a gente... Dá? Bora lá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Uau! Tu me os deste, tu me os confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9, vamos avançar. É por eles. É por eles. Por quais? Por os que Deus deu a ele. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém, meus amados? Não é por toda a gente. Não é por toda a gente, meus amados irmãos. Agora, tu sabes quais são? Eu não sei quais são. O que é que eu tenho que fazer? Levar o Evangelho a toda a criatura. Agora, quando eu levo o Evangelho, eu não vou pregar as minhas experiências, eu não vou levar a pessoa à emoção, eu não vou dar um jeitinho na palavra para ver se a pessoa ouve, mas eu vou levar o Evangelho. Irmãos, eu sei que aqueles que são de Deus, eles vão ouvir o Evangelho. Não estou a dizer que a gente fala uma vez e eles ouvem à primeira, mas uma coisa eu sei: aqueles que são de Deus, eles vão ouvir o Evangelho. Mas nós também sabemos que aqueles que não são de Deus também não vão ouvir o Evangelho. João 8. Pode ser? Só uma dicasinha. Pode ser ou não? Vocês aguentam? Deixa-me só eu tentar encontrar, porque eu não tinha. Deixa-me só. Isso mesmo. Olha o que Jesus vai dizer: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso,
não me dais ouvidos, porque não sois. Porque aqueles não davam ouvidos, porque eles não eram de Deus. Capítulo 10 de João. Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Porquê é que eles não queriam? Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? É simples, meus amados irmãos. É simples. Somente Cristo. É por isso que Paulo vai dizer com toda a ousadia: eu estou livre do sangue de todos. Preguei o Evangelho, vocês rejeitaram. Amém? Amém, meus amados? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas durante muitos anos da minha vida eu vivia-me sacrificando, lamentando, porque a gente falava e as pessoas não queriam, e falava e a gente sofria com aquilo. Uau, mas que coisa! Mas o que é que a gente há de fazer? Irmãos, não são todos para crer. A fé não é de todos, diz as Escrituras. A fé é um presente de Deus. Amém? Mas a fé não se baseia nas nossas palavras, nas nossas artimanhas, nos nossos jeitos, nos nossos jeitinhos. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Como é que tu queres fazer? Palavra. E palavra. E palavra. Somente Cristo. Qualquer evangelho que coloca o homem no centro não é evangelho, meus amados irmãos. Qualquer igreja que tu vês, que os cânticos é só para o homem, e eu, e mais não sei o quê, e é só para o homem, e é o homem no centro, e o homem é o centro, essa igreja não é de Deus. Essa igreja está muito equivocada. Completamente equivocada. Tu num tempo, tu vais a uma igreja, visitas uma igreja, vais a um templo de louvor e tu percebes logo se aquela igreja é de Deus ou não é de Deus. Só pelo louvor, só pelos cânticos, só pelas letras que se cantam. Tu percebes logo. Ou se aquilo é uma igreja que está muito equivocada e que ela tem pouca Bíblia e não conhece as Escrituras. Hoje em dia é fácil vermos isso ou não, meus amados? Essa percepção é facílima. Ah, mas tem milagres. Sim, e então? E então? Ah, mas funciona. E então? Hoje vivemos dias que o que brilha é o pragmatismo, é o que dá certo, é o que funciona. Não é a verdade, é o que dá certo. Desde que dê certo, está tudo bem. Mas as Escrituras não nos dizem isso. Somente Cristo. A vida cristã é cristocêntrica. Cristo é o conteúdo da fé. É o motivo da nossa esperança. E Ele é o alvo da nossa adoração. Meus amados, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro do Evangelho. Cristo é o único mediador, o único sacrifício, o único Senhor. Sproul vai dizer: a reforma foi uma guerra pela suficiência de Cristo. Eles não queriam que fosse só Cristo. Era Cristo mais alguma coisa. Foi uma guerra. Quando a igreja começa a acrescentar mediadores, santos, sacerdotes, ela roubou a glória de Cristo. Ela roubou a glória que é devida somente a Cristo. Mas os reformadores responderam com o versículo que nós lemos há pouco, com Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Solo Christos é a melodia central de toda a Escritura. Ele é o alfa e o ômega da redenção. Como eu vos costumo dizer, Cristo não é o que nós precisamos. Cristo é tudo o que nós temos. Fora de Cristo não há nada. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem vida. Não há nada fora de Cristo.
No final vai ser tudo. A obra de Deus é Cristo. No final, todas as coisas vão convergir em Cristo. Percebes? Cristo não é o que nós precisamos. Cristo é o que nós temos. É tudo o que nós temos. Se tu tens Cristo, Deus não nos deu todas as coisas. Deus deu-nos Cristo. E com Ele, todas as coisas. Fora de Cristo, não há nada. Fora de Cristo, não te iludas. Não te iludas. É por isso que lá em Romanos 13:5 diz que nós devemos ver se estamos na fé. Não sejam quase de quê? De nós gente andar iludidos. Cristo. Cristo é tudo o que temos. Fora de Cristo não há nada. E é claro, primeiro, somente. E como é que podia terminar? Só lhe dio glória. Glória somente a Deus. Romanos 11:36. Talvez o 33, eu gosto de ler assim o contexto mais um bocadinho, pode ser? Ou o apóstolo Paulo termina com um louvor, não é? Aqui na mudança da carta ele termina com um louvor, não é? Aqui na dobradiça, não é? Da carta, ele termina com um louvor. Ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque ele tinha estado a explicar o quê? O plano da salvação. Começas a ler do capítulo 1, não é? Ele dá as más notícias, para depois trazer as boas notícias, e ele chega aqui ao capítulo 11 e ele está maravilhado com tudo o que ele tem escrito na carta. Ele já está a louvar a Deus, a exaltar a Deus, ele está maravilhado com Deus, e ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser retribuído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, meus amados? Amém? Este é o coro. Este é o coral. O coro final da Reforma Protestante. Tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus. E tudo existe para a glória de Deus. A glória humana é pó, irmãos. A glória de Deus é eterna. Quando o homem é humilhado, Deus é exaltado e a igreja floresce. Cada aspecto da vida cristã, adorar, servir, sofrer, morrer, tem um único propósito: refletir a glória do nosso Criador. É isso. Este é o coro final da reforma, a soma de todos os solas, a razão de todas as coisas. Deus salva pela graça, mediante a fé em Cristo, segundo as Escrituras, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Citando novamente Sproul, ele vai dizer, a reforma foi sobre a soberania de Deus em cada centímetro da criação. Tudo o que Deus faz, da criação à salvação, Ele faz para louvor da sua glória. Em Efésios, no capítulo 1. Queres ler um bocadinho mais da Bíblia? Ler a Bíblia é bom, meus amados. É maravilhoso ler a Bíblia. Efésios capítulo 1. Deixa-me só ver. Temos que ler. Efésios capítulo 1. Pode ser? 3 a 14. Vocês aguentam? Quem aguenta? Aguenta? Aguentamos? 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, meus amados? A glória de Deus, a glória de Deus. Amém? Deus salva pela sua graça, para a sua glória, tudo o que Deus faz. O verdadeiro cristão reformado vive desta maneira. Ele pensa para a glória de Deus. Ele está a servir, não para ser visto, não para ser aplaudido, mas ele está, não para agradar homens, mas ele está a servir para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, se eu servisse para agradar homens, eu não podia ser servo de Cristo. Porque nós só servimos as pessoas se servimos através de Cristo. Porque se nós somos servos de pessoas e não de Cristo, nós servimos mal as pessoas, ainda que cheios das nossas melhores intenções. Amém, meus amados? Servindo para a glória de Deus, sofrendo, sim. Nós não fomos chamados só para crer nele, mas nós fomos alcançados com a graça de também podermos sofrer por ele. Amém, meus amados? Solo Dio glória. É o brado do céu. É o cântico dos santos. É o propósito eterno de Deus. A reforma continua, meus amados. Reformemos a nossa visão de Deus. Não há reforma onde não há um santo temor. Precisamos ver Deus como Isaías viu, num alto e sublime trono. E os anjos e os querubins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é 3 vezes santo, Ele é completamente transcendente, Ele é completamente fora, Ele é completamente separado do mal, Ele é completamente separado do pecado. Ele é santo, santo, santo. Precisamos reformar os púlpitos, meus amados irmãos. Precisamos de púlpitos que preguem a palavra, que ensinem a palavra ao povo. Precisamos de púlpitos cheios da palavra, não cheios de opiniões humanas. A reforma, lembra-te, começou com um professor abrindo a carta aos Romanos. Não foi com slogans, não foi com emocionalismos, não foi com métodos, não foi com estratégias. Foi um professor querendo ensinar Romanos aos seus alunos. E aí começou a reforma. Começou com as Escrituras. Reformemos os nossos corações, meus queridos amados. A verdadeira reforma não é apenas institucional, não é sonhares com igrejas avivadas, porque não é uma reforma institucional, é uma reforma espiritual. Enchei-vos do Espírito. Como dizia Lutero, o cristão é sempre um pecador, mas sempre justo. Vivamos para a glória de Deus. Cada ato, cada pensamento, cada decisão, tudo na nossa vida deve ecoar a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Conclusão. Eu não me envergonho do Evangelho. Em 1521, um pouco mais à frente, é claro, se foi em 1517, 1521, é um bocadinho mais à frente. Diante do imperador Carlos V, Lutero foi intimado a negar o Evangelho. Sabe o que é que ele respondeu? A minha consciência está cativa à palavra de Deus.
aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. A reforma começou porque um homem viu a glória de Deus nas Escrituras. E sabes o que é que aconteceu? Ele não conseguiu mais fechar as Escrituras. Ele não pôde mais fechá-las. Hoje, quando o mundo, meus amados, minha amada e querida igreja, amigos, irmãos que nos visitam, quando o mundo, nos dias de hoje, tenta novamente silenciar a verdade, o que é que nós vamos fazer, meus amados? Deus nos chama a dizer: não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é a revelação da justiça de Deus, é a expressão suprema da glória de Deus. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. Vamos orar.